Então, pessoal, estamos gravando já, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês. E aí na gravação aqui, pessoal, na gravação aqui vai ficar diferente do que vocês vão estar vendo, beleza? Quem for ver depois não vai ver exatamente o que a gente está fazendo, tá? Então eu vou compartilhar a tela, vocês vão ver a minha tela fazendo as coisas aqui, mas o que vai ficar gravado é diferente, tá? Por exemplo, eu estou compartilhando aqui vocês estão vendo a tela aqui, né? Mas o que vai ficar gravado é diferente. Eu trouxe para hoje uma prática, e aí eu vou deixar até como uma atividade finalizar aí para essa semana, tá? No Excel, por exemplo, vocês estão vendo aqui meu Excel agora, né? Vocês estão vendo meu Excel, mas para quem for assistir depois vai estar vendo o Classroom, tá? Então eu vou abrir aqui o Classroom, né? Porque que é o que o pessoal vai ver, o que vocês vão ver agora, beleza? Eu acredito que foi isso que eu falei que vai acontecer, tá, gente? Eu mudei aqui a forma de gravação, enfim, fiz algumas atualizações aqui no meu sistema. Na aula de hoje a gente vai para a semana, estamos na semana 4, vou adicionar aqui. E vou adicionar também a atividade 5 aqui, tá? Eu peço a vocês encarecidamente que não atrasem, tá? Eu vou provavelmente ao final dessa semana fechar a semana 1. Então, ou seja, quem não fizer a semana 1 não adianta fazer mais, porque chega uma hora que você vai querer fazer tudo de uma vez, aí não dá tempo, não vai aprender e não adianta, né? Então eu vou fechar a semana 1, que é atividade 1 e 2, tá? Então terça-feira até terça, semana 1 eu não recebo mais, tá? Eu fecho essas atividades. E assim por diante, eu vou fechando na quinta, de fechar a semana 2. Aqui tá legal, a atividade 2 tem 7 pessoas. A atividade 3 já tá precisando de um arregozinho, né? Tá? Então, vamos trabalhar aqui. Eu vou pro Excel agora. E vamos trabalhar com aquela mesma planilha que a gente estava na aula passada. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Se vocês prestarem atenção, consigo. Ai, não é essa não. Eu tô com um Excel novo aqui, né? Vou baixar aqui os dados. Pegando aqui aquela mesma planilha que a gente usou que é aquela. Tem outras aqui, tá? Que é essa base aqui, né, gente, que a gente utilizou, mas a gente já tratou ela. Eu não vou usar essa não, eu vou usar a que eu já vinha usando mesmo. Lembra que a gente já trabalhou aqui? Deixa eu ver onde ela tá. Essa aqui do dia 28.
Pronto, eu vou salvar logo com dia 30 aqui, para não botar ela por cima. É. E a gente lembra que a gente tem esses dados aqui. Eu mostrei um bocado de coisinha e estou com ela aqui. Deixa eu ver como é que tá a situação, o que é que ele está mostrando ali. Ele está mostrando pasta 1 ainda para o pessoal, né? Então eu vou adicionar aqui um... Como eu estou falando para vocês e gravando, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Essa. Pronto, agora vai ficar na gravação. Espero que fique. Se não ficar, paciência para quem não veio, né? Vocês estão vendo aí. Tudo certo? Perfeito? Tá todo mundo enxergando minha tela, né? Qualquer coisa fala aí, dá um grito. Então vamos lá. O que a gente vai fazer hoje é trabalhar um pouco mais aqui com esses dados, tá? Eu vou vir aqui nesses dados. Isso aqui a gente brincou na aula passada só para vocês terem ideia. Mas uma coisa que eu quero fazer aqui, eu vou criar uma nova aba. Vou chamar de tabela dados. Vou copiar esses. Não precisa fazer isso não, porque eu tenho outro arquivo, né? Vou excluir. Viu aí onde eu acabei de excluir? Cada aba dessa é uma planilha. Eu vou transformar esse conjunto de dados aqui, né, em uma tabela. Eu posso pressionar Ctrl T aqui, ó, Ctrl Home, vamos para o início, Ctrl T, eu seleciono tudo, beleza? E eu posso vir aqui e clicar em inserir tabela. Vamos começar a trabalhar com tabelas aqui, tá? A partir de agora a gente tem uma tabela aqui, certo? Eu não tenho mais um intervalo de dados. Uma tabela, inicialmente, ela já coloca um filtro aqui que você pode retirar. Quando você clica em cima da tabela, aparece essa opção aqui em cima. Ó, ela sai, quando eu clico em cima ela aparece. Eu vou tirar o botão filtrar, por enquanto, para ficar mais limpa, né? Vou chamar essa tabela de TB Cidades, certo? Chamei ela de TB Cidades. Algumas coisas aqui importantes. Eu já formatei isso aqui com 3 casas decimais, né? Tá formatado já. Esse aqui tá com 2. Esses dados aqui eu não formatei não, né? Na verdade eu formatei. Eu posso selecionar todos, Ctrl Shift para baixo, ó. Eu vou... Alguns estão sem formatação, né? Se eu quiser, ó, eu dou Ctrl Home. Peço para ele classificar aqui pela renda. Pela renda não, pelo IDHM. Dou um OK, né? Ele classificou, então alguns vão ficar vazios, né? Ó, alguns vão estar vazios, mas eu dou nos números aqui, ó, Ctrl Shift para o lado. Ele pega tudo que existe, né? Ctrl para o lado, ele vai para o final, para o início, né? E com as setinhas eu movimento as células. Aqui, ó, Shift ele vai para o próximo até chegar no último, mas Ctrl Shift para o lado eu venho tudo. Isso são coisas, pessoal, que você só vai aprender usando. Ctrl Shift para baixo, ó, até onde tem informação ele vem. Aí eu venho de novo, peguei tudo. Eu vou utilizar esse recurso aqui mesmo para deixar todo mundo com 3 casas decimais, tá?
Lembrando que isso aqui são formatações condicionais. Eu vou retirar essas formatações condicionais, tá? Clicar aqui, formatação condicional, gerenciar a regra e vou excluir essa regra. Aplicar, ok. Lembra que a gente trabalhou com elas lá, né? Então, esse cara aqui eu vou botar 2 casas decimais, beleza? Ctrl Shift para baixo. Ctrl Shift para baixo, Ctrl Shift para baixo. 2 casas decimais. Vou deixar formatadozinho. Eu ordenei aqui, se vocês viram, o IDHM de forma crescente, né? Se eu quiser ordenar de forma decrescente, né, como é que eu faço? Como eu tenho aqui uma tabela já, se eu clicar em dados, clicar em classificar, veja, uma coisa é eu classificar, outra coisa é eu filtrar, né? Classificar, vou só ordenar meus dados. Do menor para o maior, não, eu quero do maior para o menor, IDH, né? Então ele agora está do maior para o menor. Tinha uma regra aqui também no D, né? Eu vou tirar, venho aqui em página inicial, formatação condicional, gerenciar regras e vou excluir essa regra, só porque isso foi coisa da aula passada. Nesse também tinha. Ó, se eu quiser eu clico aqui, ó, nesta planilha, né? Ou na tabela TB Cidades. Veja que essa tabela é um componente agora do Excel. Ela tem um nome, TB Cidades, não é um intervalo de dados, né? Então só tem essa regra agora, vou excluir, aplicar, ok. Acho que não tem mais nenhuma regra aqui nesses dados. Então eu ordenei aqui esse meu dataset, né? E começo a aprender essas técnicas, lembrando que o curso de Excel aqui é voltado para análise de dados, né? Não é um curso de Excel voltado para fórmulas, não é um curso de Excel... não quer dizer que você não vai aprender fórmula, vai e como tem aprendido. Mas não é um curso de Excel voltado para usar o Excel, né? Fazer o básico do Excel, não é. Foco em dados. Que é o principal objetivo do Excel. Resumindo, a gente vai trabalhar muito mais nessa guia aqui de dados, né? Praticamente aqui, quase em tudo. Logicamente, todas as fórmulas que a gente usa também, vamos trabalhar aqui. Mas aqui, ó, a gente só vai trabalhar com o que é tabela, que é esses gráficos. Vamos mexer nisso aqui, entendeu? Nada disso aqui a gente vai trabalhar. Segmentação e linha de tempo, sim. Né? Obviamente, algumas coisas aqui do página inicial. Mas veja que eu não vou trabalhar com esse desenhar, esse inserir só gráficos e a tabela e o segmentação. Layout de página, praticamente não vou trabalhar com isso aqui. Então entenda que o curso não é um curso completo de Excel em 39 horas, que isso é impossível, né? E também não é um curso de básico, onde eu vou aprender a botar uma formulazinha. Não. Isso aí você aprende até em uma noite assistindo uma videoaula no YouTube de, sei lá, de meia hora. O cara só falando lá, sem ser ao vivo, né? Você aprende o básicozinho, aí você repete ali, você entende mais ou menos o que ele está fazendo, tá? Então, veja que agora está ordenado, né? Eu posso aqui fazer uma formatação. Deixa eu ver aqui como é que eu faria. Eu ordenei ele de forma decrescente. Vocês estão vendo a tela do Excel. Espero que o pessoal que fique gravado vai estar vendo também. Ó, pessoal, só um detalhe. Lembra que na aula passada não tinha o PROCx? Agora tem, né? Porque eu instalei. PROCx é legal demais. Vocês agora vão ver ele funcionando quando eu precisar aqui. Lembra que no Excel antigo, que eu inclusive eu acho que eu tenho instalado aqui ele. Não sei se ele atualizou. Eu acho que ele atualizou. Eu até gostaria de ficar com os dois aqui, mas ele atualizou. Aqui no um Excel pirata, né? Vamos dizer. Eu tenho um usuário que
cliente da Microsoft mesmo. Então, veja, eu posso selecionar aqui, deixa eu ver o que é que eu posso fazer aqui, municípios. Deixa eu ver aqui. Se eu fizer essa opção aqui, ó, colunas da tabela à esquerda. Não, mas não era isso que eu queria não, para mostrar a vocês. Assim. Ctrl Shift para baixo. Deixa eu fazer esse município. Na verdade, eu acho que seria melhor com o estado. Só testar aqui, tá, gente? Como é que vai? Esses dois aqui. Não. Deixa eu ver se ele tem algumas. Isso aqui é o uso de IA dentro do Excel, né? Mas eu não vou entrar nessa parte aqui não, que eu quero primeiro que vocês aprendam de fato a utilizar. O que eu estava pensando aqui para vocês agora, eu vou deixar mais para frente, porque vai envolver um pouco de tabela dinâmica, tá? Eu ia agrupar isso aqui, mas eu vou ter que usar a tabela dinâmica e eu ainda não pedi para vocês estudarem isso aí. Você pode formatar aqui essa tabela como quiser, tá? Só para mostrar a vocês design da tabela. Vocês podem marcar aqui, ó, ela não precisa selecionar ela toda, né? Só fazer como você quer fazer. Beleza? Deixa eu ver uma. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar agora. Eu acho que a gente já viu o suficiente de fórmulas. Então vamos começar agora. O uso de gráficos, tá? Para a gente concluir essa parte básica. Ainda não gráficos dinâmicos. Beleza? Ainda não gráficos dinâmicos. Opa! E aí, galera, veja só, a opção de gráficos está aqui, ó. Inserir gráficos. É importante demais que vocês compreendam o significado de cada gráfico. Eu tenho um material e que eu vou passar para vocês estudarem, tá? Que é um material, deixa eu ver se eu tenho ele aberto aqui, que eu já vou mostrar para quem está online, tá? Para quem está só vendo depois não vai aparecer. E eu peço que vocês... Cadê? Estatística. Eu peço que vocês... Quem ainda não tem noção disso, dei uma estudada nesse material. Deixa eu ver se esse aqui, 27 de novembro, não. 9 de outubro, não. Deixa eu ver aqui. Onde é que tá ele?
Eu vou postar ele lá, tá? Eu tenho um aqui, análise de dados, esse não. Que vai dar uma noção de análise de dados para vocês. Deixa eu ver esse aqui. Não, mas não é esse não. Esse aqui é para trabalhar no Jasper. Não. Eu vou achar. Nem que eu abra ali o... Estatística aplicada. É porque eu tenho ele aqui, que é esse aqui, ó. Quem fez o curso de estatística sabe. Mas não é o material todo não, tá? É só o capítulo 1 e capítulo 2, ó. Aí eu vou mostrar para vocês o capítulo 1 e o capítulo 2 para vocês darem uma estudada. Então, vai fazer parte do curso. Inclusive, provavelmente na próxima aula eu acho que eu vou dar um view aqui nesse conteúdo. Tá? No capítulo 1 e no capítulo 2. Para vocês terem um conhecimento básico de análise de dados. Certo? Tanto de medida resumo, quanto de visualização. Então eu vou cortar aqui esse PDF e vou jogar ele no material, beleza? Então, voltando para cá. De toda forma, a gente vai mostrar aqui como são alguns gráficos, né? E eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. O que é um gráfico, por exemplo, como esse aqui, ó? Gráfico de coluna, né? Normalmente a gente utiliza um gráfico de coluna para comparar. Veja, eu posso selecionar aqui o estado e o IDHM, dou um Ctrl Shift para baixo, seleciono todos os dados, certo? Eu poderia, como eu fiz aqui nesse desempenho, ó, um desempenho por estado, tá vendo? Ó? Mas se eu quisesse visualizar isso aqui, né? Eu posso utilizar já esse resultado. Lembra que a gente calculou uma média assim na aula passada? Isso aqui foi mais de fórmula. Selecionar essa galera, vir inserir um gráfico de coluna. Eu posso aqui, na realidade, ver mais gráficos. Aqui eu tenho uma visualização melhor. Assim. Certo? Deixa eu ver. Isso aqui. Eu tô com... Deixa eu cancelar aqui. Eu não sei se vai aparecer para o pessoal. Como é uma aula de teste, ó, aparece mais gráficos. Eu estou vindo a opção mais gráficos. Talvez para quem esteja vendo depois não consiga ver aí o... Não sei, só quando eu abrir o vídeo. Então aqui eu tenho alguns gráficos, né? Então o gráfico de coluna, ele vai comparar, ó, esse IDHM de forma visual. Você tem aqui uma coluna agrupada. Você, que nesse caso aqui, empilhada e 100% empilhada, tá? Esses termos, o que é agrupado, o que é empilhado, o que é 100% empilhado, é o que eu falo para vocês, que vocês precisam estudar naquele material. Eu vou dar na próxima aula, eu vou provavelmente dar uma visão geral de tudo isso com aquele material. Mas eu quero que vocês, para a próxima aula, leiam aquele material. E eu vou jogar ele aí no Classroom, tá? Para vocês entenderem o que é uma coluna, o que é um gráfico de coluna, quando usar, o que é agrupada, o que é empilhada, o que é 100% empilhada. Então, aqui eu vou só mostrar como usar, onde ir, né? Então, se eu der um OK aqui, ó, agora eu sei que está aparecendo aí para quem está
Visualizando. Eu tenho um gráfico aqui que ele compara e eu posso arrastar e fazer como eu quero para cada estado. Eu gosto, isso é uma boa prática que eu acho, de utilizar esse gráfico, mover esse gráfico para uma nova planilha, chamada de gráfico 1. E dou OK. Então veja que uma nova planilha que é criada, eu vou arrastar ela para cá. E eu tenho aqui do meu lado o gráfico comparativo, né, do IDHM por estado. Mas veja, ó, que tem IDHM e os estados aqui. Eu posso brincar muito aqui com esses gráficos. Por exemplo, quando eu clico nesse mais aqui, eu posso tirar as linhas de grade, algo que eu gosto de retirar. Algumas dicas básicas que eu dou, pessoal, né? Esse não é um curso também de visualização de dados, mas a gente pode dar algumas dicas aqui nesse momento, que é, por exemplo, deixe seu gráfico quanto menos poluído, melhor. Para que está se vindo aquelas linhas de grade ali é altamente importante, né? Eu, por exemplo, tirei. Se você gostar de rótulos, que é exatamente o valor de cada barra dessa aqui, né? O Acre tem uma média de quase 6. Se para você é importante o valor de cada estado, você utiliza rótulos aqui, ó. Mas aí eu digo, pessoal, catuca, mexe, né? Essa planilha tá lá, mexe, bagunça ela, abre no teu computador, bagunça. E aí eu já lhe digo, ó, se você gostou de usar rótulos, ficou limpo, ficou melhor aqui, eu sei o valor exato, retira esses daqui. Então o nome disso é eixo vertical, eixo horizontal. Então eu vou tirar o eixo aqui vertical. Ó. Eu não vou tirar o eixo horizontal porque tem os estados. Veja que o meu gráfico já está ficando mais limpo. E não faz sentido aqui eu usar linhas de grade. Não faz sentido. Olha o gráfico como já está mais limpo. Aqui eu sei que é o IDHM. Eu posso clicar nele e dizer, né? IDHM. Comparação do estado. Comparativo entre os estados do Brasil. Um título descritivo do que é aquilo ali. Você não vai fazer um parágrafo, né? Então veja que muita coisa básica, só nessa opção, esse maisinho aqui, eu já resolvo. Alguns gráficos, a legenda é importante. Nesse caso aqui não precisa, né? O título já diz que isso aqui é o IDHM, né? Então não precisa. Algumas coisas tipo, será que eu preciso de barra de erros? Essa barrinha aqui, ó, né? Tem uma relação com a média e o desvio padrão desse camarada, né? Porque veja, isso aqui é uma média, né? 0,59 é a média. Mas toda essa média tem um desvio padrão que a gente pode calcular ali. Acho que para esse caso não faz muito sentido. Título do gráfico eu quero, o eixo sol de baixo. O gráfico tá legal já, ó, né? Se eu quiser brincar mais, eu dou um clique aqui, eu tenho áreas do gráfico, ó. Todo gráfico vai ter isso, tá? Eu tenho essa área do gráfico, tenho o título, tenho aqui a área de plotagem, é diferente da área do gráfico. Então quando eu dou 2 cliques em cima, por exemplo, da área de plotagem, abre uma aba aqui, uma opção aqui do lado, onde tem a formatação, né, da área de plotagem. Então se eu der 2 cliques na área do gráfico, formatação da área do gráfico. E aí eu tenho opções do gráfico. Eu começo, ó, tem preenchimento. Para quem gosta de brincar com cor, essas questões, tem muitas opções aqui, né? Então você vou arrastar aqui para ficar mais claro. Então, por exemplo, eu quero preencher sem preenchimento sólido. Não faz sentido isso, né? Tem gente que gosta de fazer isso. Para mim, quanto mais limpo, melhor. Tem borda, uma borda sólida assim ao redor. Ficou legal essa borda, né? Linha de gradiente, sem linha. Essa borda aqui ficou legal. Aí você pode trabalhar com as cores, se você quiser mudar. Enfim, tem muitas opções aqui,
para cada tipo de gráfico desse. Essa é a opção de preenchimento, tá? A opção de linha de preenchimento. Agora tem os efeitos, que basicamente eu não uso para nada, pessoal. Brilho. É muito difícil precisar. Às vezes você precisa de uma sombra. Tá, o ângulo aqui às vezes não vai. Não, nem, mas para isso aqui não vai fazer diferença não. Eu não uso, nunca me lembrei de ter usado. Propriedades de tamanho, aí sim, né? Deixa eu clicar aqui. Lembra que eu estou formatando a área do gráfico, né? Na realidade, a propriedade de tamanho, deixa eu pegar aqui. Eu não uso bem aqui não. Vou mostrar a vocês onde eu uso. Aqui opções de texto, né? Se quer um texto sólido, um gradiente, os textos do gráfico. Bem, texto sólido, né? No máximo, uma linha de contorno assim, se quiser deixar essa é até mais legal. Esses gradientes eu não acho muito legal não. Tá? Interessante. Aí tem várias opções de cor de texto, alinhamento, enfim. Na área de plotagem, da mesma forma, você pode botar sem preenchimento, a própria área de plotagem, tá? Preenchimento gradiente, e aí você escolher uma cor. Eu prefiro assim, sem preenchimento. Borda da área de plotagem, se você quiser botar uma linha sólida aqui também, né, ó. Essa é a parte de dentro, ou uma linha de gradiente, bem clarinha, tá vendo? Essa ficou até legal. Bem, aqui, como eu disse a vocês, cabe mais vocês estarem pesquisando. Eu fiz alguma... eu movi ali o... Pronto. A área de plotagem, sem querer aqui, eu movi essa sombra, não foi? Foi o brilho, foi a sombra. Veja que aqui eu também não mexo muito não. Tá? Veja que o gráfico já está bem legal, né? Comparativo dos IDHMs. Outra opção que você pode fazer é clicar, por exemplo, ó, no próprio valor do rótulo ou na própria série de dados, né? Então, quando você clica no próprio valor do rótulo, aqui, por exemplo, você pode modificar a posição, né? Se você quer ele na horizontal, por exemplo. Algumas vezes é preciso você fazer isso. Ó. Algumas vezes o gráfico não dá. Por exemplo, imagina... Eu vou desfazer isso aqui, tá? Dá um Ctrl Z. Imagina que aqui embaixo, em vez de um nome das siglas, tivesse Paraíba, né? Acre, enfim, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará. Ia ficar muito largo isso aqui. Então, neste caso, não no rótulo, obviamente, mas no eixo, né? Eu poderia modificar a orientação. Né? Aqui, quando você vê a linha de tamanho, né? Aqui eu posso ver, tem várias opções, né? Por exemplo, nesse caso aqui não faz muito sentido. Por exemplo, se eu não marcar o valor, né? Alguém falou? Ô, professor. Oi. Licença, no caso desses dados, eu só estou com uma dúvida. No caso, se você mudar os dados na planilha base, que foi que você colocou aí, que foi esse ele daqui. muda automaticamente, né? Vamos fazer um teste? Ó, eu vou fazer um teste. Esse Acre aqui é uma média, que é uma fórmula que a gente viu na aula passada, do IDHM de todas as cidades do Acre. Eu vou mudar isso aqui para 2. Então, valor 2 aqui no Acre. Olha, sua dúvida foi sensacional, porque eu vou aproveitar para falar outra coisa.
automaticamente muda sim, né? E olha o que acontece com a visualização dos gráficos, gente. Ó, às vezes a visualização engana. Isso inclusive é usado muito no marketing, tá? É usado em muitas situações na mídia também para enganar você. Por exemplo, imagina que isso aí fosse alguma coisa, algum valor específico. Você de cara iria ver, né? E perceber que tem alguma, digamos assim, como é que eu diria? Tem uma palavra, eu sei qual é a palavra, mas não era essa que eu queria dizer. A palavra que eu queria dizer para vocês era outra. Ponto fora da curva, né? Mas não era essa que eu queria dizer. É um que a gente chama de outlier aqui com o Acre, né? Então, em algumas situações, visualmente, você pode se enganar. Aqui não, você está vendo que o Acre, né, ele está bem diferente dos outros. Eu fiz isso de propósito. Mas existem situações em que você pode deixar, por exemplo, um gráfico tão, vamos dizer, tão curto, apertadinho, por exemplo, que pode dar a entender que todo mundo está bem juntinho. A depender da variável que você está analisando, aquilo ali pode imaginar para as pessoas, não tem diferença não, né, entre um estado e outro, estão muito parecidos. Ao mesmo tempo, se tu diferenciar essa escala, eu vou mostrar isso em escalas, tá? Você pode dar uma visualização mais real. Eu vou voltar para o que era, tá? Ó, olha a diferença, né? Quando eu clico aqui na área de... Eu vou voltar para cá ainda, tá? Mas muda, tá? A pergunta dela é porque eu quis falar de outra coisa. Eu também posso clicar na série, né? E aqui, ó, eu posso, por exemplo, utilizar essa largura de espaçamento. Deixa eu... Se eu quiser deixar um pouco mais grosso aqui, é o espaçamento da barra, né? Aqui esse baldezinho geralmente é mais formatação, tá? De tamanho e tudo mais. Eu bati aqui de novo nessa transparência e foi, peraí, foi no tamanho ali, tá? Sim, aqui eu posso também clicar, ó, no eixo, já que eu marquei esse eixo. E posso, aqui normalmente, né, tamanho, efeitos, cores, é mais essa parte. Mas eu posso, por exemplo, no alinhamento dele, deixar ele como centralizado, no meio, inferior, superior. Então se eu quiser botar um pouco, você nem vê muita diferença, né? No meio, não vê porque não muda muito. Mas a direção do texto, ó, se eu quiser fazer isso, tá vendo? Seria muito útil isso aí se eu tivesse o nome dos estados aí, não a sigla, né? Esse é o nome dos estados. Nesse caso, como não está o nome dos estados, porque se tivesse o nome dos estados, estava ocupando muito espaço, né? Então eu escreveria o nome para baixo. Eu não recomendo que faça isso porque ninguém lê assim, né? A gente lê assim, né? Então nesse caso, com a sigla fica mais tranquilo. Na área de plotagem aqui, uma outra opção, sem querer de novo eu bati. Puxa. Na área de plotagem, deixa eu ver outra opção importante aqui para vocês.
Bloqueado não precisa me preocupar agora não, porque bloqueado é para você bloquear um componente, né, um objeto do Excel. Tudo isso é um objeto, um gráfico é um objeto. Mas a planilha tem que estar protegida, né? Como ela não está protegida, nem adianta estar bloqueado, né? Mas o bloqueio, ele, de qualquer objeto no Excel, você pode bloquear. Eu falo isso naquelas aulas gravadas, tá? Por isso a importância de vocês assistirem aquelas aulas. Lembrando que isso aqui é um complemento, uma aula mais prática, mais dinâmica, discutindo, tirando a dúvida de vocês, entendeu? Diferente daquela aula que é o de conteúdo mesmo, né? Então você pode proteger objetos, né? Dentro aqui do Excel. Nesse caso aqui, esse não está protegido, ele não está bloqueado, porque a planilha não está protegida. Tá? Mas não é essa a questão. Bem, o que é que eu ainda poderia fazer aqui? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma ideia. Peraí. Isso aqui... efeitos, tem aqui embaixo, nessas opções aqui você tem, a área de plotagem, que a gente já viu, área do gráfico, que é a parte maior, eixo horizontal, já vimos também, que lá embaixo, o título, os componentes do gráfico, né? A série e o rótulo. O rótulo, direção, tamanho, altura. Posso categorizar ele aqui também como sendo um número. Não vai mudar muita coisa não. De 2 casas decimais. Posso dizer onde eu quero ele. Lá embaixo, interno, no centro, extremidade externa fica melhor, né? Nesse caso aqui. Se eu quiser que apareça o nome da série, que não faz sentido aqui, eu já sei que isso é o IDHM, né? E o nome da categoria também não faz sentido, porque eu estou vendo aqui Acre. Para que eu botar o AC aqui, né? Não, isso aqui não. Isso aqui eu não vou falar agora não. Na verdade, eu não vou falar nesse curso. Só estou revisando aqui para ver se eu passo em alguma questão que eu não falei ainda, que é importante para esse tipo de gráfico básico. Quando vocês analisam isso tudo que eu falei em um gráfico só, pessoal, nos outros vocês vão ter várias opções que são semelhantes, tá? Deixa eu fechar isso, não quero isso. O gráfico 1 está aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma questão. Acho que não. Bati aqui de novo sem querer. Ele vai querer mudar. Opções de texto na área do gráfico. Acho que eu já vim aqui, né? Se eu aumentar um pouquinho o texto, não vai ficar ruim. Acho que aí tá ótimo já. Pronto, tá um gráfico de colunas bem formatado, simples, né? E que você pode aqui mover, inclusive, ou salvar como uma imagem, né? Posso salvar aqui como uma imagem. Não tá aparecendo aí para quem tá gravando, né? A telinha. Mas eu vou salvar aqui.
Eu vou... Deixa eu colocar aqui um... Legal. Legal, legal. Tá. O Classroom aqui, deixa eu... Aqui eu vou... Legal. Acho que agora mostra para você. Se eu salvar aqui, ó, botão direito. Botão direito em cima, desculpa. Agora aparece para quem está assistindo. E salvei aqui, eu já salvei como imagem 1, tá? Aí eu posso vir aqui. Deixa eu trazer esse cara para cá. Olha aí o gráfico que a gente salvou. Beleza? O outro, mesmo gráfico, tá? Quando eu... Isso aí é a formatação do meu computador aqui. Eu posso formatar como... bitmap do Windows também, tá? Deixa eu trazer para cá, imagem 3. Ele salvou aqui como um PNG, né? Salvei lá. Tá, aqui ele salvou como BMP. Beleza? Tranquilo. Agora eu vou voltar para aqui. Deixa eu ver o negócio. Show. E vou fazer o seguinte, beleza. Eu fiz um gráfico comparativo, mas a gente sabe. Eu vou clicar aqui, ó, nessa setinha. Tem vários tipos de gráfico, todos os gráficos, gráfico de coluna, gráfico de linha. O gráfico de linha, ele já é mais utilizado para você verificar no decorrer do tempo uma variável, né? Para o nosso problema aqui, não temos informações no decorrer do tempo, mas poderíamos ter situações dessa, tá? O gráfico de pizza, né? Detalhe, gente, essas informações mais complexas, por exemplo, aqui eu tenho linha empilhada, linha 100% empilhada, é o que eu falei que na próxima aula a gente comenta, que eu estou mostrando a vocês onde vocês podem colocar os principais tipos de gráfico. O de pizza, normalmente, a gente utiliza também quando você quer comparar proporcionalidades, né? Por isso que é muito usado, por exemplo, em eleição. A proporção de votos de cada candidato, entendeu? Então, esse gráfico chamado de gráfico de setores. Eu não recomendo que você utilize isso aí quando você tiver muitos. Imagina aí, tu tá fazendo aí, tem várias categorias, né?
Várias categorias. A gente vai fazer um teste aqui para vocês entenderem. Fica muito ruim de você visualizar. O gráfico de barras, ele é muito semelhante com o de colunas, tá? Só que ele utiliza barras assim. O outro gráfico importante é o de dispersão. Esse é um gráfico muito bom quando você tem duas variáveis, né, e você quer verificar se elas têm relação. A gente vai também usar aqui com IDH renda e IDH educação. O histograma, que é um gráfico muito bacana para você analisar os dados de uma variável. Aqui é onde vai entrar o curso mesmo, tá, gente? Você fazer essa análise, entender os dados que você tem. Não é simplesmente mexer no Excel. Assim como o que ele chama aqui de caixa estreita, né? Mas é comumente chamado de box plot na internet, na estatística. Então vamos lá. Gráfico de linha, eu falei para vocês que é um gráfico mais de tempo. Não faz sentido, ele sugeriu aqui um gráfico assim, ó, de linha. Mas olha, eu vou usar ele aqui, mas tu acha que isso aqui faz muito sentido? Faz, né? Eu vou até mandar já uma mensagem pro pessoal da outra turma. Esse software que eu estou usando agora, o ruim é que eu não sei quanto tempo já tem de gravação. Ó, para quem fez o curso de lógica de programação, acabei de receber os certificados aqui, tá? Vou marcar aí a entrega dos certificados. Acho que tem aluno que está aqui que fez esse curso. Deixa eu ver aqui. Tá. Vou olhar alguma coisa, esqueci, eu vou lembrar. Mover gráfico para uma planilha nova. Ok. Aqui eu vou botar gráfico de colunas. Não faz muito sentido isso aqui. Mas já lembrando do que eu falei para vocês, né? Faz sentido. O estado, ele aqui não está, né, considerando o tempo. Mas aí é a mesma coisa, né? Ó. Você tem o título do gráfico. Você tem a área do gráfico. Você tem a área da plotagem. Você aqui tem o eixo. Você aqui tem outro eixo. Então, por exemplo, eu posso aqui apagar esse eixo. Posso deixar. Aqui eu vou deixar esse. Tá? Eu tenho aqui a série de dados, né, isso eu chamo de série. Posso botar uma linha sólida aqui, ó. Quando eu mudei, ele mudou a cor para azul. Essa questão de eixo secundário, isso aqui é o eixo vertical principal, gente. Esse é o principal. Se eu clicar em eixo secundário, ele dá uma bagunçada aqui, mas eu vou retirar, mas só para mostrar a vocês, é esse eixo aqui. Tá? E este é o eixo horizontal. Eu vou deixar só o eixo principal, tá? Veja que eu estou mexendo aqui já nessa formatação, né? Por exemplo, essa linha, quando eu clico nela, eu posso trabalhar aqui com um marcador ou na linha, ó, certo? Quando eu boto aqui na linha, eu posso aumentar a largura. Como é que eu quero ela? Se eu quero ela essa ponta redonda, quadrada, ó. São coisas mínimas, tá? Plana. Lembrei. Falar com a turma de programação. Que a gente já está entrando no horário. Aí vamos lá. Então, o marcador, eu posso brincar também, ó, com opções de marcador.
Se eu quero um marcador aqui, aumentar o tamanho dele, ó. Qual é o tipo? Né? Para isso eu teria que ter selecionado ele aqui. Se eu quero, por exemplo, destacar, por exemplo, esse aqui. Então, posso aumentar esse marcador aqui. Quero destacar de alguma forma isso aí. Ou, por exemplo, se eu conheço os estados, são poucos, e eu quero, por exemplo, aqui é o... Eu coloco o mouse em cima, é o Distrito Federal, por exemplo, eu gostaria de destacar. Esse aqui é o Rio Grande do Sul, né? Veja uma coisa interessante, o eixo aqui, ó. Tá, não, vou depois lá. Eu vou ainda aqui. Já falei disso. Tá, eu vou marcar aqui o mais baixo, que é o... Era o Piauí, era? O mais baixo. Lembra que tem que selecionar tudo, tá? Dados, classificar, IDH do menor para o maior, Alagoas, Amazonas e Piauí. Tá, tudo bem. Veja que se você, ó, aqui está classificado pela ordem, mas eu posso classificar esse aqui pela, tá aparecendo coluna agora porque eu não marquei, né? Mas eu tenho que marcar essa opção aqui, ó. E agora está ordenado assim. O meu gráfico muda, né? Porque esse gráfico ele é baseado naqueles dados aqui. Esse também, né? Esse também baseado a fonte, né? Se você quer que o gráfico apareça desse jeito, só é você ordenar os dados aqui na origem dele, né? A origem desse gráfico, quando você clica nele aqui, ó, design do gráfico e formatar. Quando você clica aqui no formatar, tem praticamente aquelas opções que a gente já comentou, certo? Mas tem uma opção aqui importante que é, ó, você pode aqui também, ó, adicionar elemento, eixo, título do gráfico, rótulos, tabela de dados, né, que são os dados, aquela barrinha de erro que eu mostrei, que é aquele diferencial que usa o padrão, linha de grade, legendas, linhas que a gente não vai falar hoje, linha de tendência, que é mais usado aqui quando a gente tem um gráfico de dispersão ou um gráfico de linha mesmo. Tem alguns layouts prontos dele, ó. Eu não vou mexer, eu vou deixar o nosso. Quando você clica aqui em selecionar dados, ele diz quais são os dados que você está usando, né? Aqui em cima, não sei se vocês conseguem ver, ó. Eu vou copiar isso aqui e vou colar aqui no bloco de notas para vocês. Ele está dizendo que os dados estão nessa planilha de B2 até C29, certo? Então, ok. Aí ele está dizendo aqui quem é o eixo horizontal, né? Quem é a série de dados, é o IDHM, a série de dados, o eixo horizontal, essa galera, ok. Né? Então está aqui nessa planilha de B3 até C29, tá? Esse aqui também está na ordem. Se eu quisesse marcar aqui, ó, foi Alagoas, inclusive Piauí foi menor, né? Porque ali tá com 2 casas decimais, desculpa aqui. Tá com 2 casas decimais, né? Então o menor mesmo, na verdade eu estava olhando esse. O menor mesmo é Alagoas, o IDHM. Ele está arredondando para 2 casas decimais. Cadê? Alagoas. Deixa eu ver se está certo. Eu acho que eu estou olhando errado aqui, né? Desculpa, galera. Esse conjunto de dados aqui, ó, se você clicar nesse gráfico, olha isso. Design do gráfico e selecionar dados,
você vai ver que, na verdade, eu não estou usando o mesmo conteúdo do outro, né? Estou usando... Se eu marcar essa outra série aqui também, ó, eu não estou usando o mesmo conteúdo do outro. Então, selecionar. Olha de onde vem os dados, só para vocês entenderem. Diferente desse, ó. Tá de A1 até M29. Eu teria que fazer o quê? No selecionar dados, vou botar também de B2 a C29. Isso aqui, né? Por isso que tava dando diferente. Aqui tá na ordem, né? Isso aqui não tem nada a ver com o tempo, né? Aqui tá na ordem. Veja que se eu quisesse ainda modificar esses dados, aqui, ó, no eixo horizontal, eu poderia editar, em vez de deixar aqui, ó, B3 até B29, eu posso clicar nesse camarada e selecionar esse camarada aqui, ó. Tá? E dar um OK. Certo? Foi o que eu fiz. O eixo, ó, mudou para o nome. Aqui eu não quero desse jeito, eu quero o nome. Tudo isso eu fiz em selecionar dados. Cliquei em selecionar dados, editei o eixo. Era essa fórmula que tinha aqui, ó. De onde ele está pegando esse eixo? Eu vou copiar aqui para vocês visualizarem. De A3 até A29. Isso aqui. Se eu botar de B3 até B29 usando o cifrão, né, para congelar, ele vai mudar para sigla. Por isso que está assim aqui, ó. Então, aquelas coisinhas que eu estava fazendo, por exemplo, o que é a série de dados? Venho aqui na opção de marcador. Opções de marcador. E, por exemplo, coloco um marcador que é uma bolinha assim. E dou um. Veja que ele aumentou. Se eu quiser um específico desse, esse aqui, dou 2 cliques em cima dele. Tá aqui o marcador. E vou mudar a cor talvez aqui para laranja, né? Que é o maior, vamos dizer. E esse, dou 2 cliques em cima dele, ó, que eu vou modificar só ele. Só ele. Clica aqui no baldinho, opção de marcador, opções de marcador. Certo? Eu posso continuar aqui brincando, ó. Vou marcar rótulos, lembra? Eu vou tirar essa legenda. Não faz sentido essa legenda aqui. Faz sentido? Nesse tipo de gráfico, não. Ó, o meu gráfico já melhorou, já aumentou. O eixo. Posso até deixar. Mostrar uma coisa ali no eixo. Quando eu deixo o eixo, eu deixo a linha de grade porque ela dá uma ideia de onde está, né? Aí, olha isso aqui, ó, o eixo é para ser de 0 a 1, a 0.9 praticamente, né? Então, quando eu clico aqui no eixo vertical, veja que o gráfico de colunas aqui eu não botei eixo vertical. Como número, eu vou deixar uma opção aqui do eixo.
A direção do texto deixa ele na horizontal mesmo. Uma opção... Não, essa não vai fazer diferença não. Rótulos... o rótulo... Sim, o rótulo que eu ia mostrar, né? Nesse caso aqui não, superior, próximo ao eixo. Aqui só estou deixando desse jeito para vocês perceberem diferente do outro, né? Mas, repetindo, não faz sentido esse gráfico de linha aqui, porque o estado não é temporal, tá? É só para mostrar para vocês. Tá, isso aqui que eu queria mostrar. E que o nome do estado não tá legal assim, tem uma opção aqui de... Às vezes eu esqueço onde é que fica, né? Se você não usar direto. Direção do texto. Aqui. Certo? Aquilo que eu falei para vocês. Talvez esse aqui fique melhor, né? Porque aí fica mais fácil. Nesse caso aqui, esse tipo de gráfico é melhor que fosse até mesmo um gráfico de coluna, se for o caso. Desculpa, de barra, se fosse o caso, né? Uma outra situação é você fazer isso aqui, pessoal. Ó. Isso aqui é o per capita, né? Se a gente calcular o total disso, eu vou jogar aqui, ó. É só você clicar aqui no soma, né? Ele já vai somar para você, ó. Deu isso aqui. Imagina agora que eu quero calcular qual o percentual de cada estado desse, né? Porque o total eu tenho aqui, ó, 572.961 no país. Eu vou inserir uma coluna aqui. Eu vou colocar percentual estadual. Dá 2 cliques. Eu posso também, como ele tá, não ficar muito largo essa célula, pessoal. Ó, você clica aqui e quebra o texto, tá? Então, por exemplo, o IDHM, você pode usar isso também. Como ele está colado, né, com o underline aí, ele não desce automaticamente, eu tenho que ir devagarzinho. Ele não desce, né? Mas se você tirasse esse underline daqui, né, aí você consegue fazer isso, né? IDHM renda. Você pode quebrar o texto aqui e fazer isso. GDP capta. Você pode quebrar o texto aqui. Se bem que esse aqui não adianta quebrar o texto não, porque o número é grande, né? Então, ó, tem que ser assim mesmo. Mas esse aqui já adianta. Ó, classificação HDM. Aqui tá feio assim, né? Deixa só... Esse eu vou quebrar também. Pronto. Como é que eu vou fazer esse percentual estadual? É muito simples. É só pegar esse valor aqui e dividir pelo total. Então é igual a isso, que é igual a isso, a F3 dividido por esse total aqui, ó, por F30. Só que F30 eu quero congelar ele, né? Eu quero congelar ele pelo menos no 30. Eu vou congelar geral. Então você tem aqui que é 0,02. 0,02. Opa, não, nisso não. Em porcentagem é 2%. Tá? Eu posso fazer uma rede aqui
desse cálculo para duas casas. Se bem que ele vai ficar 0 mesmo. Dou um Ctrl C. E veja, deixa eu ver se está certo. F3, F4 por F30. Eu vou tirar esse cara aqui porque ele está arredondando. Eu acho que não vai ficar legal. Fica melhor assim, porque ele está arredondando. Vai ficar muito parecido, né? Então aí está o percentual de cada estado, né, e Distrito Federal. Então imagine agora que tu quer ver esse percentual por região, né? Obviamente aqui eu vou criar uma nova coluna e vou colocar região, mas aqui obviamente a gente vai ter que fazer manual, né? Eu vou botar aqui Nordeste, Norte, NE. Quando você está usando isso aqui, você começa a usar, ele vai automaticamente. Na verdade, tem até uma forma aqui mais interessante. Eu também falo lá no material. Você vem aqui em dados. O tempo já passou, né, galera? Mas validação de dados, tá? Eu vou apagar isso. Você vem em validação de dados, clica em validação de dados, escolhe a opção lista, né? E você vai escolher uma lista aqui. Eu vou colocar essa lista, por enquanto, aqui nessa mesma planilha, tá? Seria Sul, Sudeste, Nordeste, Norte, e Centro-Oeste. Vou dividir não é legal aqui nessa mesma planilha não, mas eu vou abrir uma planilha nova, vou jogar isso aqui, certo? Repara isso. Então aqui o que é que eu quero? Eu não quero estar digitando, então eu vou validar esses dados, ó. Eu vou escolher aqui a opção lista e a fonte eu vou vir lá em onde eu queria e vou selecionar essa galera, ó. Eu clico aqui e dou, olha como ficou, planilha 2 de A1 até A5 é a fonte. Então olha que aqui agora aparece uma lista de opções. Então vai ser Nordeste, aqui, sim, aí eu preciso fazer para todo mundo, né? Desculpa. Essa validação de dados deveria ser para todas essas células, né? Eu venho aqui, clico em validação de dados, ele diz, ó, você quer estender? A seleção contém algumas células sem configuração de validação de dados. Deseja estender a validação de dados a esta célula? Sim. É a mesma. Ok. Eu vou dar um nome a essa planilha. Regiões. E veja que agora não tem como eu escrever né? Aqui, se por exemplo eu escrever NO, N ele já bota norte, ó. Aqui Nordeste, 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 Nordeste. Aqui Sudeste, Centro-Oeste, Centro-Oeste, Sudeste, Centro-Oeste,
Veja que eu só aperto, ó, o S, já escolho. Se eu errar algum aí, galera. Opa, errei, foi? Foi só eu falar. Aqui é Sudeste. E aqui Centro-Oeste. Então, por que eu fiz isso? Porque pelo mesmo motivo eu posso calcular aqui a média agora das regiões. Aumento. Eu quero agora a média. Fazer isso aqui para terminar, tá? Média se. Qual o intervalo que eu quero? Esse intervalo aqui. Lá em regiões. Opa, tem cuidado com isso. Esse intervalo aqui, ponto vírgula. Aí lá em regiões agora eu escolho o sul. Clico aqui, né? Ponto vírgula. E eu quero calcular esse intervalo aqui. Esse tipo de fórmula a gente já fez, né? Isso aqui é F4. F4. Não precisa do nome de regiões, porque eu estou na própria planilha. Pronto. Aqui. E aqui eu posso vir. Regiões. Esse é o IDHM, né? Mas o que eu queria, na verdade, era o percentual estadual. Sem problema, a gente calcula aqui. Eu vou criar uma linha aqui, ó. Seria uma linha. IDHM. Percentual estadual. Tá? Isso aqui eu vou quebrar. E aqui a mesma coisa. Vou até copiar, colar. Só que vai dar um erro de divisão por zero, ok. Mas eu quero a mesma coisa, só que com percentual estadual. Eu quero calcular a média de percentual, né? Aqui vai ser o C. Procure, não é em B, é em A. Por isso que ele não achou. E aqui vai ser o H, né? Se alguém não entender, me pergunta, tá, gente? Isso aqui é em percentual. Eu vou tirar duas casas. Então, isso é o percentual do sul. Então, ele vai procurar sul lá e no C e vai trazer o que está em H. Vai procurar sul aqui e vai trazer a média do sul aqui. Certo? Agora eu posso arrastar isso. Olha aí. Tá bom? Então a média, claro que isso aqui não vai dar 100, porque entenda a lógica, tá? O que vai dar aqui, ó, quando você somar, vai dar 100, né? Porque é a participação de cada estado, né? Mas aqui não. Só se aqui eu somasse, né? A participação do sul como soma, é só mudar aqui, né? Fica melhor a soma, né? Soma. Soma-se. A mesma coisa, a mesma fórmula. Aí isso aqui dá 100%, né? Pronto. Aqui eu vou arrastar. Vou trazer, diminuir essas casas. Pronto. Veja agora que eu vou criar um gráfico, região, para finalizar, que eu vou selecionar esses caras, selecionar. Espera aí que eu queria fazer isso com o mouse, segurando Ctrl, tá? E vou inserir um gráfico para essa galera. Quando eu clico aqui, ele já sugere.
um gráfico de pizza, ou setores. Eu vou clicar aqui, vou em mover esse gráfico para uma nova planilha, dar um OK, vou jogar ele ali para frente, tá? Gráfico de pizza. Esse gráfico tem algumas particularidades, tá? Eu não vou, já tá com a legenda aqui. Eu acho que a única coisa interessante, eu vou dar 2 cliques nele aqui, de cara, é colocar os rótulos, né, que ele já vai dar 16%. Se você der um cliquezinho aqui no título do gráfico, tá bom, percentual estadual, da participação, das, se eu não tiver errado aí, né? É isso mesmo, para não confundir centro-oeste com sul, você pode beleza? Então veja só, aqui eu posso clicar em se mais, tenho aqui a localização, ele escolheu o melhor ajuste, mas a legenda, nesse caso a legenda é importantíssima, né? Ele dá alguns exemplos aqui de estilo, se você quiser tirar categorias, enfim, colocar, eu deixo todas. Uma coisa que eu quero aqui, ó, você clicando no gráfico, aqui é importante a cor do rótulo, por exemplo. Você clica no rótulo aqui, eu quero um preenchimento sólido, né? Você pode escolher aqui, por exemplo, um branco para ficar assim. A borda sólida, que aí fica melhor de visualizar, né? Se tiver pequeno, clica no rótulo. Você pode também usar uma transparência aqui. Vai fazer, tá ele aqui. Aqui eu tô falando do rótulo, né? Desculpa. Deixa eu ver, largura. Aqui é da borda, né? Não é da borda não, Tiago, é aqui. Tamanho. Margem à esquerda, margem à direita e opções de rótulo aqui, né? O valor, nome de categoria, se eu quiser deixar assim, para ficar mais claro. Esse caso aqui talvez seja interessante. Posso deixar no externamente, também vai de cada um de vocês. Nesse caso aqui eu deixaria assim, melhor ajuste, tá? Deixa eu ver. Que eu estou aumentando só o sudeste. Agora sim, selecionei todos. O gráfico já está um pouquinho melhor, né? Eu vou parar por aqui para não ficar muito longo. Já entrei na outra aula, beleza, pessoal? Vou finalizar. Espero que tenha sido proveitoso aí para vocês. Quem tiver dúvida, pergunta. Atenção, galera. Muita atenção. Atividade 1 e 2, terça-feira, eu fecho ela, não recebo mais. Atividade 3, quinta-feira, eu fecho, não recebo mais, tá? E atividade 4, vamos fazer. Quem tiver dúvida, pode falar aí, até no grupo mesmo, tá, pessoal? Eu tava aparecendo ali. Ele não libera não, porque eu tô usando a webcam nesse cara aqui. Só se eu fechar aqui. Tentar novamente. Mas beleza. É o Excel aqui. Acho que agora vai, deixa eu ver. Ele está dizendo que outro app está usando a câmera.
Não sei. Beleza, galera? Então vou finalizar aqui. Vou postar essa aula e essa planilha, tá bom? Espero que vocês tenham curtido aí mais uma aula. Dúvidas? Tem não, né? Então simbora. Falou, galera. Um abraço. Vou parar a gravação.